Atos capítulo 1, versículos de 6 até o versículo 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Até aqui, até o versículo 8, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja assim aplicando a porção lida da sua santa e bendita palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a obra do Espírito Santo, ela é tão necessária como a obra de Jesus Cristo. A obra do Espírito Santo, ela é tão necessária como a obra de Jesus Cristo. Talvez quando você escute uma afirmação como essa, você possa ficar um tanto quanto impactado. Mas como assim? Mas como assim? A obra de Cristo, ela tem peso igual à obra que o Espírito Santo realiza? A resposta é sim. Por quê? Se não fosse por isso, o próprio Cristo, ele havia dito. Tanto é que, momentos antes de ascender aos céus, ele mostrou a necessidade de enviar o Espírito Santo e disse alguns papéis que o Espírito Santo iria desempenhar uma vez que ele fosse enviado e enviado pelo próprio Jesus Cristo, que era de convencer o homem do juízo do pecado, da justiça e do juízo, de nos fazer entender a verdade de Deus, de nos guiar a essa verdade ou por essa verdade. Então, são várias as ações indispensáveis que o Espírito Santo ele opera e opera em relação à nossa vida. Então, Cristo, ele cumpriu a sua obra sacerdotal, e como tal, ele adquiriu a nossa salvação lá na cruz do Calvário, e agora cabe à pessoa do Espírito Santo aplicar não só a salvação, mas todos os benefícios decorrentes da salvação em nossas vidas. Por isso a nossa afirmação inicial: a obra do Espírito Santo, ela é tão necessária como a obra de Jesus Cristo, ou vice-versa. A obra de Jesus Cristo, ela é tão necessária como a obra do Espírito Santo. Então, não nos esqueçamos desse detalhe. Nos últimos estudos que nós tivemos, nos últimos 4 domingos, nós estamos considerando algumas das operações do Espírito Santo em relação à nossa vida. E a gente percebe, na medida em que a gente analisa esse tema, que esse assunto ele é um tanto quanto vasto. Por quê? A gente viu a obra do Espírito Santo que ele realizou na vida e no ministério de Jesus Cristo. A gente viu nos 2 últimos domingos a obra que o Espírito Santo realiza nas nossas vidas, particularmente falando, enquanto crentes. E hoje, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aprofundar ainda mais a nossa compreensão e a gente vai considerar a obra que o Espírito Santo ele realiza na igreja de Deus, na igreja de Jesus Cristo. Então, são 3 aspectos, vamos assim dizer, a partir da realidade do Novo Testamento, que nos mostra como o Espírito Santo ele atua. Ele atuou na vida e no ministério de Jesus Cristo, ele atua em nossas vidas hoje, e a gente vai ver a partir de hoje que ele atua na vida da igreja de Cristo como um todo. Então, 3 aspectos. Tanto é, meus irmãos, minhas irmãs, que o tema da nossa aula na manhã de hoje é ações do Espírito Santo na igreja. Ações do Espírito Santo na igreja. Então, a gente vai considerar com mais detalhe como é que o Espírito Santo trabalha, como é que o Espírito Santo opera no corpo de Cristo, que é a sua igreja que está aqui entre nós. E é interessante porque o estudo que a gente vai ter a partir de hoje, de certa forma, ele vai complementar os últimos estudos que nós tivemos. Por quê? Nas 2 últimas aulas, a gente viu como é que o Espírito Santo atua na nossa vida, individualmente falando, em cada um de nós, que somos crentes na pessoa de Cristo Jesus. Hoje, a gente vai dar um passo adiante, e a gente vai ver como é que ele atua nas nossas vidas, enquanto crentes, enquanto membros que formam, que compõem o corpo de Jesus Cristo. Então, se na última aula
a gente viu uma ação mais particular do Espírito Santo em cada salvo. Hoje a gente vai ver uma atuação coletiva do Espírito Santo na vida dos salvos, que se constitui Igreja de Jesus Cristo aqui entre nós. Então, a gente vai ver algumas ações, a gente vai ver algumas operações do Espírito Santo na igreja e a gente vai perceber como a gente está interligado diretamente com essa realidade. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, a título de a gente poder fazer um apanhado geral, se eu lhes perguntasse acerca das ações do Espírito Santo na vida da igreja, será que você poderia me dizer alguma ação ou algumas ações do Espírito Santo na igreja? Vamos fazer um apanhado geral da nossa compreensão aqui do conteúdo da lição. Quais seriam, ou qual seria alguma ou algumas obras que o Espírito Santo realiza? Quem poderia aqui me ajudar? Na igreja. Eu não estou falando aqui na vida do ministério de Jesus Cristo, não, a gente já viu isso aí. Eu não estou falando aqui na nossa vida enquanto crente, na igreja de Cristo como um todo. Quais seriam essas obras? Alguém poderia me ajudar? Avivamento espiritual. Vai ser o último ponto da nossa lição. O Espírito Santo ele é responsável pelo avivamento na igreja, o reavivamento na igreja. Muito bem. O que mais, além do avivamento? Como é, Gil? Despertamento para pregar o evangelho. E a gente pode até ver o Espírito Santo atuando na evangelização propriamente dita, que a igreja realiza. Muito bem. Tereza? Na comunhão, na unidade do corpo de Cristo. Ótimo. 3 ações. O que mais? Já são 3 pontos que a gente vai considerar. O que mais? Nos dons, o Espírito Santo atuando na igreja, concedendo os dons espirituais. Já é o 4º ponto, um dos 4 pontos que a gente vai estudar. O que mais? Na oração, vai estar ligado com o avivamento, né? Vai estar inserido aí com o avivamento. O que mais? Já foram 4, meus irmãos, que os irmãos já falaram. Eu acho interessante fazer esse apanhado, porque isso acaba expressando, né, o conhecimento que a gente já tem em relação ao tema, né? A gente só aprofunda através da aula, mas o conhecimento os irmãos já têm. Os irmãos já têm essa noção, então é bom que a gente já parte dentro de uma certa realidade. Então, avivamento, evangelização, comunhão, a concessão dos dons. Os irmãos já falaram 4. Vamos ver só mais uma, para a gente partir para a aula propriamente dito mesmo. Mais uma ação. Como é a manutenção do templo? Vamos ver em relação a isso aí, em termos de manutenção. Foi o que Vera falou. O que mais? Pecado, justiça e juízo. Vai estar bem inserido na questão do avivamento, que ele dá esse despertamento para nós. Muito bem. Vamos começar. Discernimento. Isso. Vai estar na obra do Espírito Santo nos ensinar enquanto igreja. 5. Pronto. Vamos começar a partir de agora. Eu já vi que os irmãos já têm mais da metade do conteúdo da aula aí nas suas mentes. E aquilo que foi falado dentro dos pontos que a gente vai trabalhar. Então, em primeiro lugar, a primeira atuação, a primeira operação do Espírito Santo na igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito Santo na Gênesis, na origem da igreja. O Espírito Santo, ele atuou, o Espírito Santo, ele operou para que a igreja de Jesus Cristo, ela tivesse o seu início. É o primeiro ponto. Diante disso, você pode perguntar, mas quer dizer que a igreja, ela é uma novidade exclusiva somente a partir das páginas do Novo Testamento? Será que quando a gente olha para a antiga dispensação, quando a gente considera o Antigo Testamento, será que a gente não observa que ali já havia igreja? A resposta é sim. A resposta é sim. Tanto é que Estevão, na sua pregação lá no Pentecostes, ele se refere ao povo judeu como a congregação de Deus no deserto. O autor aos Hebreus, falando acerca dos heróis da fé, mostra que existia no Antigo Testamento um grupo de pessoas que já tinham ali aquela esperança na vinda do Messias. Ou seja, já eram pessoas salvas, já eram pessoas separadas do mundo, já eram pessoas que serviam a Deus. E o que é isso? Isso é a igreja.
Na verdade, o significado da palavra igreja, literalmente falando, a palavra eclésia, no grego, significa justamente isso: os separados do mundo para Deus. Os separados do mundo para Deus. Então, se você olha para o Antigo Testamento, você percebe, a própria nação de Israel, ela foi separada para Deus. O fato de Deus ter chamado Abraão e ter feito com Abraão um pacto, já denota justamente essa realidade. Abraão, ele era um salvo. E com ele, todas aquelas pessoas que morreram na fé no Messias que no Messias que estava sendo prometido. Isso desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nós já temos igreja no Antigo Testamento. Contudo, a gente não pode negar que essa igreja no Antigo Testamento, ela era mais restrita à nação de Israel. Ela era mais restrita ao povo de Deus no passado. Mas aí, a gente observa, através do desenvolvimento da história da redenção, que a partir do Pentecostes, e o que foi o Pentecostes, consistiu na descida do Espírito Santo, cumprindo as promessas de Jesus Cristo de enviar o seu Consolador. Quando há a descida do Espírito Santo, de certa forma, há a implantação da igreja, não igreja local, não igreja nacional, como a gente observa lá no Antigo Testamento, mas agora a gente pode chamar de uma igreja internacional. Então, é nesse sentido que a gente enxerga que o Espírito Santo, ele agiu para que esta igreja internacional de Cristo, ela tivesse origem. E ela se dá aonde? Conforme nós falamos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Então, para que houvesse igreja de Deus, para que houvesse povo de Deus, agora, no seu sentido internacional, uma igreja que não é só a igreja em Israel, mas uma igreja que está espalhada por todo o mundo, que não faz distinção de raça, que não faz distinção de localidades, que não faz distinção de idades. Essa igreja internacional, ela foi fundada a partir da operação do Espírito Santo. Vamos olhar isso na prática? Abram aí, por favor, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Olha só, o relato que a gente já sabe, só para fazer o apanhado dos fatos, para a gente poder chegar a essa mesma conclusão. Olha só, Atos 2, a partir do versículo 1. A partir do versículo 1. Diz o seguinte, olha só. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que era uma das 3 festas principais do calendário judaico, que ela acontecia 50 dias após a festa da Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Os discípulos estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui você vai ver o cumprimento das promessas que Cristo fez. Em João 14, em João 16, queria enviar o outro Consolador, para que estivesse para sempre com os discípulos. O evento que marca esse fato é o evento do Pentecostes. Então, eles falam em outras línguas, eles proclamam as grandezas de Deus nessas outras línguas. As pessoas que estavam ali participando da festa do Pentecoste, elas ficaram perplexas dada aquela realidade. Por quê? Quem estavam falando em outros idiomas, línguas aqui, entenda-se, idiomas, eram pessoas simples, galileus simples, que não havia saído ali daquela circunscrição de Jerusalém para outros lugares para aprender outras línguas. Então isso causa um impacto. E aí eles pensam até que eles estavam bêbados, que eles estavam embriagados. Então, é daí que no versículo 14, Pedro ele inicia a pregação. A grande pregação após a descida do Espírito Santo. Olha só, o versículo 14. Uma vez que aquelas pessoas estavam zombando e estavam acusando os discípulos de estarem embriagados, Pedro toma a palavra e olha só o que ele faz. Versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. E ele faz todo um arrazoado, faz toda uma pregação. Qual é o reflexo, qual é o resultado dessa pregação? Versículo 41.
Olha só o resultado da pregação. Numa só pregação, numa só ministração da palavra, olha só o resultado. É dentro desse contexto que a gente entende aquelas palavras de Jesus Cristo que os discípulos iriam realizar obras maiores que ele, Cristo, realizou. Porque é interessante, porque quando você observa o ministério de Jesus Cristo, que durou aproximadamente 3 anos, o máximo que ele juntou em termos de seguidores foram centenas de pessoas. O máximo, 3 anos trabalhando. 3 anos trabalhando. O máximo de centenas de 100 pessoas ali seguindo a Jesus Cristo. Numa única pregação, olha só o resultado. Uma única pregação. Veja se não é obra maior do que aquela que Cristo fez. Versículo 41. Olha só. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Em nenhum momento do ministério de Jesus Cristo, ele pregou e 3.000 pessoas se voltaram para ele. Em nenhum momento. Isso só vai acontecer a partir daqui, fazendo com que as palavras de Cristo tivessem seu cumprimento. De quê? Obras maiores. Os discípulos de Cristo fazem, porque agora nós contamos com o apoio do Espírito Santo. Então, 3.000 pessoas são salvas. 3.000 pessoas são chamadas do mundo agora para servirem a Deus. E como é que elas viviam a partir dessa realidade? Como é que elas viviam a partir desse evento? Olha só, versículo 42. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que é isso, meus irmãos? Igreja. Comunidade dos salvos. Entendeu? Agora uma igreja internacional, aberta para todas as pessoas, não só os judeus, mas também os gentios. Então, essa realidade, ela se torna um fato, uma vez que o Espírito Santo desceu, converteu aquelas pessoas através da pregação de Pedro, e daqui se inicia essa igreja, conforme nós falamos, em termos internacionais. Olha só, o versículo 46. Diariamente, perseveraram unânimes no templo, ou seja, os cristãos estavam juntos. Porque igreja é isso? Igreja são os irmãos estarem juntos. É por isso que não existe um cristão individual, nem tampouco existe um cristão que serve a Deus na sua casa. Não. Se você é cristão, se você é salvo, obrigatoriamente, você deve estar na casa do Senhor, juntamente com os demais santos, louvando e engrandecendo o seu nome. Então, é o que a gente observa. Versículo 16. Diariamente, 46, melhor dizendo. Diariamente, perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, veja, acrescentava-lhes o Senhor. Porque o crescimento da igreja, ele decorre da ação de Deus, e não da força humana propriamente dita. Então, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E a igreja foi crescendo. Em Atos capítulo 5, diz que ela chega a quase 5.000 pessoas. Depois, mais adiante, se diz que muitos sacerdotes haviam se convertido à fé. Depois se perde a conta. Por quê? A igreja foi crescendo. E aqui é uma coisa que é bem interessante, meus irmãos. Só um parênteses. Vocês percebem que o livro de Atos, ele não tem fim? Não existe um ponto final no livro de Atos. De certa forma, é uma diferença dos demais livros da Bíblia. E aí você fica a se perguntar, por que isso? O livro de Atos, ele registra a origem e o desenvolvimento da igreja. O livro de Atos, ele não registra o fim da igreja. Por quê? Hoje a igreja continua o seu crescimento. Então é por isso que o livro de Atos não tem fim. Termina ali com aquele relato da prisão de Paulo. Mas não é um ponto final. Por quê? A igreja segue a sua trajetória de crescimento, originada pela atuação do Espírito Santo, desenvolvida pela atuação do Espírito Santo. Ela segue hoje, crescendo também pela atuação do Espírito Santo. Então, quando você pensar em igreja, ou seja, nos chamados para fora, quando você pensar em igreja, ou seja, a comunidade dos salvos, pense nisso. Isso só acontece porque o Espírito Santo operou. É a primeira operação do Espírito Santo. É na origem, é na criação, é na implantação da igreja. Repito, uma igreja agora internacional. Não só nacional, não só local, como era no Antigo Testamento, mas uma igreja internacional. Segundo ponto, o Espírito Santo equipa a igreja. Veja,
ele está na formação da igreja, repito, no seu sentido internacional, e agora, ó, ele vai equipar a igreja. Meus irmãos, o Espírito Santo não veio apenas para dar origem à igreja no seu sentido internacional. Ele também veio capacitar essa igreja. Por quê? A vinda do Espírito Santo traz consigo aquilo que a gente chama de dons espirituais. É interessante porque você não vê essa questão dos dons espirituais, eles serem tão presentes, tão falados lá no Antigo Testamento, mas com a vinda do Espírito Santo isso acontece. É claro, havia os dons que Deus dava, no sentido do profeta, de poder ter visões, de poder falar a verdade de Deus, mas não da maneira tão clara e tão detalhada que a gente encontra no Novo Testamento. E por que a gente encontra isso? Porque a vinda do Espírito Santo permitiu a descida dos dons espirituais, ou a vinda dos dons espirituais para fazer parte agora da igreja. E o que é que isso consiste? Isso consiste na capacitação que Deus ele nos dá, para que a gente possa cumprir a nossa missão enquanto igreja do Senhor aqui na terra. Isso aqui é que eu acho muito interessante, meus irmãos, porque a gente vê lá em Mateus capítulo 28, a gente vê lá em Marcos 16, Cristo dando as ordens daquilo que a gente chama de grande comissão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações, mas não só, veja, ele nos chama para poder fazer essa obra de propagar a sua palavra. Ato contínuo, ele também nos capacita com esses dons para que a gente possa cumprir essa obra. Olha só, abram aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, a gente vai ter uma série de estudos específicos. Quais são esses dons? Quais são aqueles que estão vigorando? Quais são aqueles que não estão vigorando? Por que não estão mais vigorando? Então a gente vai lá na frente, ainda nessa série sobre o Espírito Santo, a gente vai estudar sobre isso. Só para a gente poder se inteirar no sentido geral. Abram aí, ó. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 até o versículo 11. Olha só quem é o responsável por nos dar os dons. Eu sempre gosto de dizer, todo crente, ele tem pelo menos um dom espiritual. Você pode ter 2, você pode ter 3, e aí todos também não dá, né? Ninguém vai fazer isso. Mas pelo menos um você tem. O pacote da salvação já envolve a concessão de um dom. Aí você pergunta, mas eu não sei qual é. Bem, aí é outra história. Né? Aí você tem que procurar avaliar qual seja o seu dom. Mas se você é salvo na pessoa de Cristo Jesus, se você é um remido, você tem pelo menos um dom espiritual. É por isso, meus irmãos, que é inadmissível você fazer parte da igreja e você não atuar em nada na igreja. Aí você diz, não, eu não atuo porque eu não sei fazer nada. Sabe, você tem um dom. Talvez você não saiba qual seja esse dom, mas você tem. Porque a salvação, ela traz consigo a concessão dos dons. E cada um de nós temos. Para quê? Para que cada um de nós possamos desempenhar o nosso dom e a somatória do desempenho desses dons façam o quê? Edifique a igreja e faça crescer o evangelho. A gente não pode sobrecarregar apenas algumas pessoas, pensando que somente algumas pessoas têm dom. Não, todos nós temos um dom. Todos nós temos um dom espiritual. E quem nos dá esse dom? É o Espírito Santo. Olha só, versículo 8 até o versículo número 12, até o versículo 11, até o versículo número 11. Diz o seguinte, ó, em relação aos dons. Porque a um é dada, através de quê? Mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Então, Paulo já está falando de dois dons aqui, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, e ambos os dons são dados por quem? Pelo Espírito. Versículo 9. A outro, veja, no mesmo Espírito, o dom da fé. A outro, no mesmo Espírito, os dons de curar. Aqui é mais polêmico, né? Na frente a gente vai ver isso aí. Versículo 10. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um, variedade de línguas. Também a gente vai ver com detalhe lá na frente. E a outro, capacidade para interpretá-la ou traduzi-las.
Então veja, aqui você encontra uma série de dons espirituais. Dons que estão em voga, dons que não estão ainda em voga, mas o que eu quero chamar a atenção é que esses dons, eles são dados, como Paulo diz, no Espírito. E aqui entenda-se, no Espírito Santo. E aí Paulo conclui no versículo 11 seu raciocínio, dizendo o quê? Mas um só, veja, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Todas as coisas quais? Distribuir os dons, conceder os dons. E ele complementa, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Está vendo aqui, meus irmãos? Como você vê na palavra de Deus, que cada um de nós temos pelo menos um dom. Veja o que Paulo diz, vou repetir, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as, no caso os dons, como lhe apraz. Como? No coletivo? No atacado? Não. No individual, no varejo. A cada um individualmente. Você é salvo, você tem um dom. Você pode não saber qual seja o seu dom. Você pode não ter esse entendimento ainda. Mas se você é salvo, pelo menos um dom espiritual você tem. E é por isso que Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons, ou que você possa descobrir qual seja o seu dom. Mas dom, todos nós temos. Avancem aí, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Olha só. Efésios 4, versículo 11 e 12. Esses dons aqui, a gente pode colocar na categoria dos dons permanentes, daqueles que não são extraordinários, que estão ainda em vigor na igreja, num certo sentido. Olha só, Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. É interessante, porque se você voltar para o contexto do texto, versículos 7 e 8 e o 9, você percebe que esses dons, eles só são reais porque Cristo ascendeu aos céus. E porque Cristo ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito Santo. E no que ele envia o Espírito Santo, ele distribui os dons. Olha só. Eu vou ler a partir do versículo 7, só para você ter uma noção mais clara desse fato. Olha só. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Verso 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, veja, e concedeu o que aos homens? Concedeu o que aos homens? Dons. Então veja, quando ele subiu, ele levou aquilo que nos prendia à morte e fez o quê? Nos distribuiu dons. Ora, o que quer dizer subiu, senão aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas, acima de todos os céus, para encher, melhor dizendo, todas as coisas. E agora vem, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Dons, meus irmãos. Aqui, especificamente falando, Paulo está dizendo os dons do ensino, da pregação da palavra. Há outras categorias de dons, mas aqui ele está especificando os dons relacionados ao ensino, para a edificação, à evangelização, para a proclamação do evangelho. Então, são dons que estão relacionados à instrução da palavra. Para que tudo isso? Olha só, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação no corpo de Cristo. Então, Deus dá dons para que a gente possa aplicar na igreja e para que a gente possa edificar a igreja. O dom, ele não serve para você se arrogar porque você tem, para você se orgulhar, não, de jeito nenhum. O dom serve para que você possa servir os outros. O dom serve para que você possa servir aos outros. Então, o Espírito Santo foi o responsável por nos dar esses dons, para que a gente possa servir aos outros, para que a gente possa edificar a igreja, e assim o reino de Deus ele venha se espalhar. Então, a gente tem, meus irmãos, a gente tem, minhas irmãs, de procurar saber qual é o nosso dom, e a gente não pode ficar apenas sentados em banco de igreja. Não, a gente tem que fazer alguma coisa pelo reino, a gente tem que fazer alguma coisa para o evangelho. É inadmissível um cristão não servir a Deus, no sentido de trabalhar na sua obra.
Se isso acontece, é porque ele tem uma visão muito defeituosa do que seja a sua salvação. Se ele tiver o mínimo de gratidão possível daquilo que Cristo fez por ele, ele não vai ficar apenas sentado em um banco. Ele vai trabalhar para o Senhor, porque através do Espírito Santo o Senhor o dotou para isso. Então veja, o Espírito Santo, ele é responsável pela origem da igreja. O Espírito Santo, ele concede, equipa a igreja através dos dons. Como é que eu posso aplicar a minha vida esses conceitos? Como é que eu posso aplicar à minha vida todo esse conteúdo que a gente viu? Dentre várias coisas, a gente precisa, meus irmãos, minhas irmãs, agradecer a Deus pelo ministério do Espírito Santo sobre a igreja de Deus. Se hoje nós estamos aqui, foi porque o Espírito Santo desceu e instituiu a igreja de Jesus Cristo. Nós estávamos no mundo, nós estávamos perdidos, nós não tínhamos esperança e vivíamos sem Deus no mundo, no dizer do apóstolo Paulo. Então, essa era a nossa condição. Então, nós fomos agregados, nós fomos unidos agora para fazer o corpo de Jesus Cristo. O corpo de Jesus Cristo. Eu sei que, quando a gente fala de igreja, você vai ver em que aspecto a gente está falando de igreja. No aspecto visível? No aspecto invisível, somente os salvos? Então, existem vários detalhes que a gente tem que ver. Mas, no sentido geral, a gente faz parte dessa igreja hoje. E louvado seja o Senhor. Porque nós não estamos mais no mundo. Agora nós nos congregamos como corpo de Cristo aqui na terra. E conforme Paulo falou aqui, a gente leu em Romanos 12, nós somos classificados como membros desse corpo. E a gente vê que um corpo é formado de muitos membros. Os membros, eles são diferentes, né, na sua anatomia, no seu formato, na sua composição, na sua função, os membros eles são diferentes. É por isso que na igreja não existe, existe unidade, não existe uniformidade. Uniformidade é quando você pensa da mesma forma, faz a mesma coisa, então é uma coisa uniforme. Não, a gente tem unidade. Unidade é juntar os diferentes. Unidade é juntar os diferentes no mesmo propósito. Então, nós temos essa unidade dentro da igreja de Jesus Cristo. E se não bastasse essa bênção de termos sido unidos a essa igreja, fomos capacitados por Deus para fazer algo em favor dessa igreja, pelos dons que Deus nos deu. Então, tudo isso se deve à ação do Espírito Santo na nossa vida. Daí a razão de nós sermos gratos a Deus. Sermos gratos a Deus. Quando a gente olha para a igreja, ela está ali por quê? Foi o Espírito Santo. Quando a gente olha para a igreja, para o seu desenvolvimento, isso acontece por quê? Por causa do Espírito Santo. Então, tudo isso se deve pela operação do Espírito Santo. Sejamos gratos a Ele. Sejamos gratos. Porque é uma grande bênção. Na verdade, são grandes bênçãos que Ele nos deu. Não só em relação a nós, individualmente falando, como a gente viu nos últimos estudos, mas também a nós, coletivamente falando. Então, pense no Espírito Santo, seja grato a Ele, reflita sobre o Espírito Santo, seja grato a Ele, enxerga a igreja como de fato é, como uma obra dele. Não só para que ela tivesse início, não só para que ela fosse desenvolvida, mas para que ela fosse edificada. Tudo depende do Espírito Santo. Ele complementa o trabalho que Cristo iniciou aqui entre nós. Então, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações e no próximo domingo a gente vai ver. A gente vai ver que o Espírito Santo, Ele ensina a igreja, a gente vai ver que o Espírito Santo, Ele governa a igreja, a gente vai ver que o Espírito Santo, Ele unifica a igreja, a gente vai ver que o Espírito Santo, Ele capacita a igreja para a evangelização, a gente vai ver que o Espírito Santo auxilia a igreja na adoração, a gente vai ver que o Espírito Santo, Ele reaviva a igreja. É muita coisa que a gente vai ver, queira Deus ter tempo de ver tudo domingo que vem. Ok? Então que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações. Amém.